Olá pessoal, meu nome é Josivan, do PET de Ciência da Computação e essa é a aula 4 do curso Criando Jogos 2D com Unity. E hoje nós vamos ver um pouco sobre os components, uma introdução aos components, a gente já viu um pouquinho o que eram, e detalhar um pouco o Component Transform. Os components eles são elementos que fazem parte de um Game Object. A gente viu um Game Object como um container de components, e os components eles servem para definir o comportamento de um Game Object. Então, nós temos alguns components que eles determinam como vai ser a aparência do objeto na nossa cena. Existem components que adicionam som, existem components que adicionam animação, outros components que simulam física, temos collider, Rigid Body, são exemplos que implementam um pouco da física. E a gente pode usar a annotation quando a gente estiver escrevendo nossos scripts, require component, que ela vai indicar para o editor do Unity que aquele script ele utiliza um component. Quando a gente precisar de um component específico, é importante a gente colocar esse require component, que ele vai dar algumas mensagens na hora de assim que a gente adiciona o script lá no nosso Game Object, de que ele precisa de um componente específico. No caso do component ter apenas um, ele vai ser adicionado automaticamente, e ele também vai essa annotation também vai impedir que a gente remova um component. Quando a gente tentar remover um component lá no inspector, ele vai exibir uma mensagem para a gente. E a gente pode pegar também um component em código com esse método getComponent que a gente tinha visto anteriormente, só que se a gente tiver mais de um component, a gente também pode pegar com esse outro método getComponents com S no final, e ele vai retornar uma lista de components ao invés de retornar apenas um component. E a gente teria que ter essa lista e verificar qual componente que a gente está buscando. Então vamos colocar um exemplo aqui do require component. E aí a gente vai colocar type of. A gente tinha lá um exemplo com o Rigid Body, vamos colocar um Rigid Body 2D. E quando a gente vai lá no nosso código, adicionei um box collider aqui, vou remover. Quando a gente vai aqui no nosso código, não aconteceu nada, ele não foi adicionado nenhum Rigid Body 2D automaticamente. Mas se a gente vier aqui e remover o componente e depois adicionar de novo, perceba que ele adicionou automaticamente um Rigid Body 2D. Se a gente vem aqui e tenta remover o componente, a gente recebe uma mensagem de erro dizendo que a gente não pode remover esse componente porque o nosso script ele exige que a gente tenha um Rigid Body 2D. E aí existem alguns components que eles são derivados de outras classes, que, por exemplo, require component, a gente pode ter, por exemplo, collider 2D. Ele é uma classe, só que não existem components do tipo collider 2D, ele é uma classe base para outros colliders. E aí, se a gente coloca esse require aí, a gente vai carregar. Se a gente remover o component, tentar adicionar de novo, a gente recebe uma indicação aqui de erro que diz que a gente precisa de um desses tipos de component. Todos esses components aqui, eles são do tipo collider 2D, né? São classes derivadas do collider 2D. A gente tem um box collider 2D, o capsule collider, o circle, e aí basta a gente adicionar um deles e a gente vai deixar de ter esse erro. Se a gente colocar, por exemplo, box collider 2D, e aí se a gente adiciona o script, a gente já não tem mais esse erro.
Então a gente pode especificar um Collide. No caso específico do Collide, existem outros componentes também, eles vão ter uma classe base, né, que a gente pode especificar de uma forma mais genérica, e aí a gente pode colocar o Collide, ele vai funcionar, o que a gente vai utilizar aqui, digamos que a gente exige apenas que o nosso GameObject tenha um Collider, não precisa ser um Box Collider. A forma como ele vai implementar o Collider a gente faz diferente para cada GameObject, mas a gente vai ter algumas funcionalidades em comum com o Collider, por exemplo. E para isso que serve a gente poder ter esse tipo de especificação. E agora vamos falar sobre o Component Transform, que ele a gente já tinha visto anteriormente que ele é um component que todos os objetos, os GameObjects vão ter, e a gente não tem como remover ele. Perceba que nem aparece aqui a opção de remover um component, né? Como a gente tem aqui embaixo, component. No Transform a gente nem tem essa opção de remover. E aí esse component ele define 3 propriedades de um GameObject: posição, rotação e escala. E ele pode ser acessado em script pelo atributo transform. Então a gente não precisa usar necessariamente um getComponent para pegar o transform. A gente já tem na variável transform, que ela é herdada da classe GameObject. E é através do componente transform que a gente pode acessar a hierarquia entre os GameObjects. Eu ainda não falei sobre a hierarquia, mas a gente pode criar, por exemplo, se a gente duplicar aqui, a gente tem três cópias aqui do player. E aí, digamos que eles vão ter posições diferentes. A gente tem, de repente, aqui dois. Opa. E aqui, pronto, a gente tem 3 objetos aqui. A gente pode agrupar eles, criar de repente um objeto vazio, e aí colocar nome naves e colocar as 3 naves como children desse chips. Esse objeto aqui seria o objeto parent e cada um desses objetos seriam objetos children. E aí a gente pode acessar esses vários objetos, por exemplo, aqui na documentação do Transform vocês podem ver um exemplo de como percorrer esses objetos com o for each. A gente pode acessar o Transform como se fosse uma shield de cada em Transform, né? A gente percorreria em Transform, a gente teria acesso a cada um desses childs, eles seriam nesse caso aqui, as childs de chips seriam cada um desses players aqui, dessas cópias de player. E aí quando a gente agrupa todos os objetos como sendo children de um object, quando a gente acessa o transform aqui no inspector, a gente está acessando na verdade o inspector no player, a gente está acessando o inspector local. Então digamos que esse objeto aqui a gente vai colocar ele como sendo do centro, então a gente coloca 0, 0. E todos esses objetos deslocados, por exemplo, menos 5, esse aqui seria o da esquerda, e a gente vai colocar 0, tá, menos 3. E esse aqui a gente colocaria ele como sendo, esse aqui a gente colocaria ele como sendo o da direita, a gente vai colocar 3. E aí a gente pode movimentar todos esses objetos juntos acessando o objeto chip. E a gente pode colocar, pode variar a posição e percebam que todos os outros objetos acompanham. Então isso é bom para caso a gente queira
modificar os objetos de uma forma conjunta, né? E vai modificar vários objetos. A gente não precisa fazer um por um, a gente pode simplesmente modificar o objeto no qual ele está, do qual ele é children, e aí a gente movimenta tudo, porque a gente tem aqui uma posição local que é relativa ao objeto parent, e aqui no objeto parent, como o parent não tem nenhum outro parent, essa posição, essa rotação e a escala, elas são globais. Então a gente pode, se a gente coloca 0, 0, 0, a gente tem exatamente o centro, e todos os outros objetos eles estão posicionados em relação ao centro. Se a gente muda a posição, eles continuam a posição relativa. A gente pode mudar também a rotação. Nesse caso, como a gente está no 2D, a única que vai fazer diferença é no eixo Z. Então a gente rotaciona. Quando a gente rotaciona todos os objetos juntos, porque a rotação deles também é relativa ao parent, objeto parent. E aí no transform a gente tem um atributo que é position, que ele é um atributo da classe vector 3D, então vector 3, desculpa. E ele tem os três componentes, né? A posição em X, a posição em Y e a posição em Z. E caso ele tenha um parent, como a gente viu, a posição que está acessível lá é a posição relativa, que no caso é a local position. Então esse atributo position na verdade é a posição global. Então seria a composição da posição local com a posição do parent, e caso ele não tenha nenhum outro parent, essa posição local coincide com a posição global. A gente tem também a rotation, que ela é de uma classe um pouco mais diferente, é um quaternion. A gente não precisa se preocupar muito em detalhes desse quaternion por enquanto, mas é importante vocês não confundirem que ele não vai ser um vector 3D, né? A gente pode pensar a princípio que a gente tem os três eixos, né, x, y, z, faria sentido a rotação ser com três componentes também, né, x, y, z, mas o quaternion na verdade ele implementa algumas funcionalidades de álgebra linear que facilitam as contas utilizando na verdade 4 componentes. Tem o x, y, z e w. E assim como o position, a gente tem uma local rotation e uma rotation que seria a rotação global. E scale, a gente tem o scale que ele é também um vector 3, assim como o position. A gente tem os três componentes, x, y e z. E a gente tem a escala global, ela pode ser acessada com o lossy scale, e a gente tem o local scale. Vamos agora para uma prática para usar o transform no nosso script. Percebam que eu removi aqui os require components, e lá nos objetos eu fui lá, aqui retirei em cada um desses três game objects, eu fui lá e removi o component de box collider e o rigid body. A gente não vai precisar para essa prática, e o rigid body ele vai atrapalhar porque ele simula física. Quando a gente der play, as naves vão cair e a gente não vai ter como movimentar direito usando o transform. E aí, é importante vocês removerem, salvar, né? Remover os requires e depois ir lá. Primeiro remove aqui, depois vai lá, remove no editor. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um atributo speed, do tipo float. A gente vai atribuir ele 2.0, que vai ser a velocidade com que a gente vai mover o objeto. E a gente tem uma variável, a gente pode pegar o tempo, que é time.deltaTime. Eu vou colocar aqui uma função que a gente ainda não utilizou, que é útil para depurar, é essa
debug.log, que a gente pode imprimir coisas lá no console log para poder inspecionar o nosso script, né? Então perceba que ele vai imprimir esse mesmo valor 3 vezes, porque a gente tem 3 objetos, mas a gente pode ir aqui, esperar carregar, a gente pode vir aqui e desativar esse marcadorzinho aqui. A gente desativa um game object. Então vamos desativar esses 3 objects, e quando a gente der play, ele vai imprimir na tela, aqui, vai ficar imprimindo valores flutuantes, que isso aqui é o intervalo de tempo que se passou de um frame para o outro. Se a gente colocasse simplesmente aumentar 2 no eixo X a cada frame, a gente teria uma velocidade um pouco estranha, porque ela ia ficar ia modificar não baseado no tempo, então não ia ter uma velocidade constante, ele ia variar de acordo com o frame, a taxa de frames. Vamos voltar aqui, remover esse debug.log, e a gente vai acessar o transform. Vamos criar um vetor 3 da posição, que é onde a gente vai armazenar a posição atual. A gente vai alterar essa posição, .x, e aí a gente vai adicionar um t vezes speed, vai ser o tempo vezes a velocidade. E depois a gente precisa atribuir transform.position o valor que pose, ok? E aí, se a gente executa, para carregar, quando a gente executa, os objetos vão ficar se movendo, ok? E a gente poderia fazer isso também para rotação, só que a gente tem um probleminha com a rotação. Bem, primeiro a gente viu que a rotação, ela é armazenada como um quaternion, né? E a gente pode acessar assim, rotation. Se a gente alterar rotação, percebe que a gente teria que alterar o eixo Z, né? Que a gente já viu no Inspector, que a gente só consegue modificar, já que a gente tem um jogo 2D, a gente só consegue modificar um dos eixos, que é o eixo Z. E aí, se a gente fizer também esse mais t vezes speed, a gente vai ter uma rotação até certo ponto que a gente não vai conseguir fazer a rotação direto, ficar rotacionando direto, por questões de implementação do próprio... faltou atribuir, transform. Por conta de algumas implementações internas do Unity, ele nem recomenda que você altere a rotação desse jeito. Depois eu vou mostrar como é o jeito certo de você alterar a rotação, mas só para mostrar que isso aqui vai dar errado. Ele rotacionou, mas chegou um ponto que ele parou de rotacionar. Isso tem a ver com como são implementados os quaternions em Unity internamente. E ao invés de usar isso, a gente vai usar um transform. Tem um método chamado rotate. E aí a gente tem o x, tem aqui um x, o eixo em y e o eixo em z. A gente não vai alterar nem x nem y, a gente vai alterar apenas o z, e a gente vai alterar o z com essa intensidade. Na verdade eu vou aumentar mais 10 vezes, porque a rotação é em grau. Se a gente deixar só desse jeito, a gente não iria perceber, essa é uma rotação muito pequena. Então vamos colocar aqui, faltou ponto e vírgula, aqui. E aí a gente executa. A rotação ainda está muito lenta, eu vou aumentar um pouquinho, botar 30, só para a gente ver que ele consegue dar uma rotação completa, para a gente comparar com outro método.
percebam que ele conseguiu dar uma rotação completa. Vou aumentar mais um pouco, só para a gente ver um pouco mais rápido. Ok. E é isso por hoje. Essa foi a aula 4 do nosso curso.